E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula sobre o socialismo científico. Só mais um apontamento em relação ao slide anterior, das noções de direita e de esquerda. Quero deixar bem evidente para vocês que hoje é tão ampla essa discussão que ser de esquerda não significa necessariamente querer, por exemplo, a abolição da propriedade privada e criar um Estado socialista, tá? Como seria muito explícito no século passado e também durante o período, no início do século passado e durante o período da Guerra Fria. A gente pode ter, por exemplo, dentro de uma esquerda, pensamentos de manutenção da propriedade privada, mas a defesa do Estado como aquele que vai dividir a riqueza, vai amenizar as desigualdades. Tá? E dentro do espectro da direita estarão pessoas que se identificam com as propostas liberais, então de um liberalismo moderado até um ultraliberalismo, né, um liberalismo agressivo, radical, que a gente vê com a ideia de simplesmente extermínio da existência do Estado. Bom, seguindo aqui na composição do socialismo científico, eu quero que você visualize as influências para o pensamento socialista, tá? Para o pensamento socialista científico. Então a gente vai ter aqui, ó, Feuerbach, Rousseau e Hegel. Eu vou dar um maior destaque para o Hegel, porque não tem necessidade agora a gente olhar para o Rousseau, porque a gente vai ter aula sobre o Rousseau. Feuerbach é um pensador muito importante ali no século XVIII, vai influenciar o Marx, mas ele não é, por exemplo, objeto de estudo para vestibular. O Feuerbach vai auxiliar muito Marx na compreensão materialista da realidade. Tá? Isso significa que Marx vai abandonar posições idealistas. A gente vai ver o que são posições idealistas daqui a pouco, mas já te adianto que uma posição idealista na filosofia é a de Platão, por exemplo. E o Feuerbach foi um grande crítico da religião. A gente sabe que em Marx a religião é uma forma de alienação, uma forma de inversão da realidade. Tá? Marx é um ateu e vai fazer uma crítica muito poderosa ao domínio que a religião exerce dentro da sociedade. O Rousseau, Marx pega de empréstimo a crítica à propriedade privada. A propriedade privada como a responsável pelas desigualdades entre os homens. Tá? No Rousseau a gente vai aprofundar e vai ver aquela visão de que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe com o nascimento da propriedade privada. Agora, o que me interessa aqui é o pensamento hegeliano, um pensamento interessantíssimo, incrível, e Marx vai pegar o conceito de dialética e Marx vai transformar esse conceito de dialética. Pois bem, vamos dar uma olhada aqui ao pensamento hegeliano em Marx. Tá? Vamos ver a interpretação que o Marx faz do Hegel. Hegel é um autor que é cobrado, por exemplo, na UF, tá? Especificamente. Então a gente vai ver aqui um panorama do pensamento hegeliano e como é que o Marx interpreta essas ideias do Hegel. Beleza? O Hegel é um filósofo que vai ter muita relevância no final do século XVIII e começo do século XIX. Por exemplo, o Hegel foi um cara muito influenciado pela era das revoluções, e especialmente da era napoleônica. O Hegel vai tendo a figura do Napoleão Bonaparte, a ideia de um herói, a ideia que ele vai constituir enquanto espírito absoluto. Tá? O Hegel é um filósofo que vai abordar a teoria do conhecimento, é um filósofo que vai abordar a filosofia da história, é um cara que tem uma amplitude gigantesca a ponto de influenciar tanto marxistas à esquerda, como também liberais à direita. Tá? Então, basicamente, o Hegel vai ter aqui na influência do Marx, ele vai dizer uma questão que me parece bem interessante, que a história da humanidade é a da passagem do negativo para o positivo. Negativo para o positivo. A primeira forma de entender essa questão. Quando Hegel afirma essa questão do negativo para o positivo, é que ele está querendo dizer que para que eu afirme algo, primeiramente eu tenho que negar este algo. É uma negação para uma afirmação. Eu poderia pensar isso dentro da história do conhecimento, né? O Hegel também está pensando essa questão. Então, por exemplo, para Parmênides afirmar que o ser é estático, ele teve que negar que o ser está em movimento. Tá? Para Sócrates afirmar uma verdade universal, ele teve que negar, primeiramente,
a subjetividade, a relatividade da verdade. Para Aristóteles afirmar que os sentidos geram conhecimento, ele teve que negar a posição platônica de não aceitação dos sentidos. Quando a gente fala em negação para afirmação, então é isso que o Hegel está querendo dizer. Tá? Olhando de uma maneira mais ampla, o Hegel está pensando em tese versus uma antítese para provocar uma síntese. Tá? Então, por exemplo, a tese é a afirmação A. Poderia pensar, né, Heráclito, o ser é uno, mas se transforma. Antítese é a negação de A. Tá? Eu estou negando o que está escrito, o que está afirmado em A. Parmênides afirmando que o ser é fixo. A síntese é a negação da negação. Tá? Porque a síntese desse conflito entre tese e antítese, ela vai produzir algo, tá? Ela é o produto desse conflito, dessa tensão dialética. Então, por exemplo, Platão é a síntese da disputa entre Heráclito e Parmênides, afirmando que existe um mundo onde as coisas são, o mundo das ideias, e um mundo onde as coisas não são, que seria um mundo sensível. E a síntese, ela se torna uma nova tese. Então, por exemplo, né, Platão faz a síntese entre Heráclito e Parmênides e cria uma nova tese, cuja antítese vai ser quem? Vai ser o Aristóteles. Tá? Do conflito entre Platão e Aristóteles, eu poderia ter como interpretação a síntese de Santo Agostinho, que vira uma nova tese, cuja antítese é Tomás de Aquino. O conflito entre a tese agostiniana e a antítese tomista gera a síntese racionalista de Descartes, que vira uma nova tese, cuja antítese é o empirismo, e a síntese é o Kant, que vira uma nova tese. O Hegel entende isso como um processo ad infinitum. Tá? Por isso que vai ter uma famosa frase em Hegel em que ele diz que a história é a corrente de um rio. Veja que rio é um termo usado também por Heráclito. Mas quando ele coloca que a história é a corrente de um rio, é que ele está dizendo que não existe uma verdade absoluta. Isso é um ponto muito interessante, tá? Que a verdade é algo que está em transformação. O conhecimento é algo que está em transformação. E ele está relacionado a um determinado tempo histórico. Então isso muda a todo instante. Tá? Por esse processo dialético de tese, antítese e síntese. Tá? Tem um ponto muito interessante do Hegel, que ele vai dizer que há um progresso dentro da história, e esse progresso é o progresso da liberdade. Esse é um ponto muito interessante, tá? Que o Hegel analisa esses conflitos ao longo da história. Olhando numa filosofia da história, Hegel vai fazer uma análise, desde lá da Antiguidade Clássica, no Egito, até a época que ele viveu, que foi a época da Era Napoleônica. Então imagina, no Egito nós tínhamos um livre, uma pessoa livre, essa pessoa era o faraó. As lutas internas, os conflitos em busca da liberdade dentro do Egito, geraram uma sociedade de alguns livres, que é a sociedade da Grécia, que é a sociedade de Roma, tá? Em que os livres são os cidadãos. Tá? Então houve uma expansão da liberdade, fruto do avanço da racionalidade, do espírito que o Hegel está dizendo. Tá? Quando a gente tem um avanço disso, a cada momento da história a liberdade vai avançando. E aí se você pega a sociedade grega e depois a sociedade romana, tá? A partir disso houve um período medieval, em que o conflito, na visão do Hegel, também foi efetivo na busca pelas liberdades individuais. Essa luta entre aquele que possui a liberdade e aquele que não possui a liberdade, que Hegel mostrou de maneira muito simbólica na dialética do senhor e do escravo. Tá? E essa dialética do senhor e do escravo é muito incrível, porque o escravo só se reconhece como escravo porque existe um senhor que é a antítese dele. O senhor só se reconhece como senhor porque existe uma antítese a ele que é o escravo. Então, ali tanto o final da Antiguidade até o final da Idade Moderna, nós tivemos inúmeras lutas de pessoas que não tinham liberdade em busca dessa liberdade. Até que a gente chega na época da Revolução Francesa, em que muitos são livres. Tá? Muitos são livres porque a Revolução Francesa, e acima de tudo, a Era Napoleônica, expandiu os ideais liberais, expandiu aqueles posicionamentos iluministas, a fim de criar uma sociedade de igualdade jurídica, de isonomia. Tá? Então a gente chega no final da Idade Moderna, passando para a Idade Contemporânea, um momento no qual a maioria das pessoas é livre na visão do Hegel. Isso é importante. Tá? Porque a gente sabe que historicamente as mulheres ainda não tinham direitos naquela época, e os escravizados também estavam numa condição de subalternidade.
Tá? Mas o Hegel está olhando dentro da ampliação da liberdade enquanto conceito de cidadania. E o Hegel acreditava que aquele momento que ele vivia, que era o final do 18, começo do 19, um momento áureo da humanidade, seria o melhor momento da humanidade, do progresso da razão, da astúcia da razão, porque nós temos a criação de constituições, de códigos jurídicos, que vão defender a liberdade. A gente poderia dar como exemplo, primeiro, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? A Constituição Francesa, o Código Civil Napoleônico, e ele vai ver o Napoleão, inclusive ele vê o Napoleão no começo do século XIX, quando Napoleão está dominando regiões do Sacro Império, e ele olha para Napoleão e ele diz: Napoleão é o espírito do mundo, Napoleão é o espírito absoluto. E esse conceito de espírito absoluto é um conceito um tanto quanto complexo na obra de Hegel, né? Porque o Hegel entende que o espírito, que é a razão, você sabe disso da filosofia, quando um indivíduo incorpora o espírito absoluto, empurrando a história em direção à liberdade, destruindo formas de dominação, formas autoritárias, absolutas, essa pessoa incorpora o espírito absoluto. E Napoleão era essa figura. Porque o Napoleão ele vai empurrar a história em direção à liberdade, querendo derrubar as formas de governo absolutistas ultrapassadas ali do antigo regime. Imagina, né? É um pensador muito complexo, um pensador idealista, um pensador racionalista, que projetou um mundo expandido pelos ideais liberais, e o Marx leu esse cara. E quando o Marx leu esse cara, o que ele vai dizer? Olha, essa dialética do Hegel, ela está de ponta cabeça. Essa é uma leitura incrível dentro da história do pensamento. A dialética, o choque, o conflito que o Hegel pensou, ele está de ponta cabeça, ele está invertido. O que será que o Marx quis dizer com isso? A gente vê no próximo bloco.